Oiê, meu nome é Larissa Correia e eu tô aqui pra conversar com você, eu tô aqui pra gente discutir assuntos que são importantes e pertinentes, principalmente na vida das mulheres. Eu espero que você goste, tá? Então eu já te convido pra se inscrever. Se você puder deixar a sua curtida, se você não gostar, você descurte no final, mas se você fizer qualquer interação aqui já vai ser grande, maravilhosa, porque o importante é a gente não ficar parado. Ah, adianto, tenho um cachorro, muitos, né? Tenho 5, hoje já tive 6. E eles latem, né? E eu também tenho um bebezinho, então às vezes vocês vão ouvir bebezinho chorando. Também tenho gato, então pode ser que às vezes apareça um miadinho. Então eu já tô avisando tudo isso porque eu quero que você se sinta em casa, né? Eu tô em casa, tô fazendo isso da minha casa pra você, do meu quarto de forma específica, e eu quero que você se sinta em casa aqui também. Mas vamos pro assunto do vídeo, que é o mais importante? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a distorção de imagem. O que ela faz com a gente, não é verdade? Onde talvez ela tenha nascido e como ela se construiu e como ela continua impedindo a gente de realizar os nossos sonhos, de bater as nossas metas, de ser quem a gente nasceu para ser. Porque todos nós nascemos para realizar sonhos, nascemos para vencer, e eu acredito que, principalmente no mundo feminino, a distorção de imagem, ela impede muito isso de acontecer. Quero fazer um recorte aqui dizendo que eu reconheço e sou adepta às ideias de que há aí recortes sociais, tá? Então, eu entendo que as oportunidades e as coisas que são entregues para mim é diferente do que é entregue para outras pessoas, né? Dependendo da cor da pele, dependendo da sexualidade, dependendo do poder aquisitivo. Então, eu não vou ser hipócrita nos meus vídeos, tá? Eu estou me baseando na minha experiência, em quem eu sou, e óbvio que eu preciso respeitar os recortes. O que eu quero dizer é que esse vídeo, de forma específica, é para falar de distorção de imagem, como isso chega em nós e como isso atrapalha o nosso crescimento, tá? Mas, reforço, eu reconheço e entendo os recortes sociais. Agora a gente vai falar sobre isso e como isso chegou na minha vida, tá? Eu fiz um levantamento. Assim, eu tenho poucas lembranças da minha infância, porque infelizmente eu passei por um trauma muito ruim, né? Eu não tive uma infância tão legal. E aí uma das formas que o meu cérebro encontrou de me fazer, né, de permitir que eu lidasse com isso é apagando muitas coisas. Então eu não lembro de fato, né? Tem coisas que o meu irmão mais velho assim traz assim, com riqueza de detalhes, inclusive invejo a memória dele, mas eu, Larissa, de fato não me lembro. E eu vou confessar que eu prefiro continuar sem lembrar. Bom, avançando, né, para uma próxima etapa, eu quero que vocês entendam que a distorção de imagem ela pode começar muito cedo, porque nós mulheres, né, a gente tem acesso ao que é bonito, ao que é feio, ao que é certo e ao que é errado sobre os corpos muito cedo. E é aquilo, né? Quando um bebê é gordinho, ele é lindo. Mas aí ele vira uma criança gordinha, já não é tão bonito assim. Se chegar ali em torno dos 5, 6 anos, 7 anos, esse julgamento piora bastante. E quando é uma menina, é ainda mais cruel. Essa é a palavra, cruel. Então eu nasci, né, um bebê gordinho. Eu ali por volta dos 4, 5 anos eu emagreci. Por volta dos 8, 9 anos eu engordei de novo. Talvez tenha sido pelo fato de que eu menstruei muito cedo, eu não sei dizer ao certo se foi isso um problema, porque minha mãe nunca foi atrás, enfim, na época eu morava com ela, meu pai também não. Eu só sei que eu tinha um corpo diferente, né, das minhas primas, por exemplo, que eram muito magrinhas. E, obviamente, gente, que no ambiente familiar eu tinha apelidos, né. É saudável? Não, não é. Não é saudável, até porque a gente não sabe quem tá com problema de autoestima e quem não tá. Eu acho que o problema maior não é o apelido. Quando você tá fazendo isso com uma pessoa que você não tem conhecimento, que ela tem problema de autoestima, porque aí você não sabe, mas você tá acessando um lugar que não é de brincadeira. Pra ela aquilo vira uma verdade absoluta. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Fui crescendo, né, e eu tinha vários apelidos, enfim. Quando eu cheguei por volta dos 12, 13, 14 anos, ali adolescência, nós somos em 3 irmãos e a gente usava a roupa um do outro, né? Eu usava a roupa do meu irmão mais velho, e aí do meu irmão mais velho passava pra mim e eu passava pro meu irmão mais novo. Tem mais um ponto que eu acho que determina muito essa distorção de imagem na minha vida, que é o fato de eu ter passado por um trauma. E aí, esse trauma de forma específica, essa pessoa de forma específica que me causou isso, ela me apelidava, ela me assemelhava a menino, né? Então, ela direcionava a mim com brincadeiras como se eu fosse muito masculina. E aí, isso ficou na minha cabeça, né, por muito tempo, e depois disso, né, dessa virada de chave, eu descobri que ser gordinha, que não ser atraente, assim, da perspectiva social, tá, gente? Não que eu acredite nisso.
até porque eu não emagreci, vocês vão entender. Mas que isso era bom, né? Porque isso afastava alguns olhares indesejáveis pra mim. Porque aí, como eu não construí autoestima, eu também não queria ser o centro das atenções. Sempre gostei muito de ser inteligente, mas linda, maravilhosa, bonita, talvez não, tá? E também porque a gente sai um pouco do perfil, né? A gente sai um pouco do perfil de quem gosta de acessar crianças, se você me entende. Então, quanto mais distante eu estivesse, melhor. E eu desenvolvi isso como uma capa de segurança, tá? Até então, não era um grande problema. Começou a se tornar um grande problema quando eu comecei a perder oportunidades, né? Eu acho que isso é que começou a me pegar e que eu entendo hoje que realmente é prejudicial. Então, a partir de um determinado momento, meu pai gostou sempre muito de piscina, né, a família da minha madrasta. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma piscina e a gente vai todo mundo junto. Eu preferia não ir. Muitas e muitas vezes eu não fui em eventos da família do meu pai porque eles queriam ir pra piscina. Eu sabia que eu ia chegar lá e sofrer uma pressão. Vai pra piscina, não vai ficar fora da piscina, você tem que aproveitar e que não sei o quê. E eu não queria passar por essa pressão porque aí talvez as pessoas percebessem essa minha fragilidade. E eu não queria entregar minha fragilidade, né? Eu tenho essa dificuldade inclusive até hoje. Hoje de manhã eu tive essa conversa com meu companheiro do quanto eu torno inacessível, né, as coisas que me tornam frágeis. E aí, eu evitava, eu só não fazia, né? E como consequência, se surgisse um passeio de parque aquático na escola, eu nem imaginava, nem cogitava a possibilidade de eu ir. E se surgisse um encontro entre amigas, que eu nunca tive muitas amigas, exatamente porque havia na minha cabeça uma comparação excessiva e eu nunca era boa o suficiente, eu preferia não estar. Então isso foi se agravando, né? Com o tempo eu fui percebendo o quanto essas questões foram se agravando. Hoje, gente, eu vejo isso hoje com 30 anos, tá? Lá, vivendo aquilo na época, pra mim era mais fácil só dizer não. Bom, pra gente avançar mais um pouco, eu então, ali por volta dos 13 anos tive meu primeiro namorado, depois 16 outro namorado, depois 18 fiquei um período solteira, mas ali ainda me relacionando com algumas pessoas. Mas nesses relacionamentos amorosos, né, eu acho que até o meu penúltimo relacionamento, antes do meu companheiro atual, eu sempre me relacionei com pessoas que de alguma forma não atendiam as minhas expectativas. E aí eu quero deixar bem claro que não é sobre a pessoa ser boa ou ruim, porque vai que esse vídeo chegue em alguém, né? Mas não é sobre ser bom ou ruim, mas sobre não ser compatível, né? Eu tava sempre fora dessa compatibilidade, porque eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era, eu não sabia onde eu queria chegar. Então, naturalmente, eu também não sabia escolher bons parceiros, né? Eu não sabia bons parceiros para mim, né? Que se encaixasse no que eu gostaria, que se encaixasse naquilo que eu tinha como objetivo de vida. Assim também se aplicava às minhas amizades. Eu tive poucos amigos nesse percurso, amigos que foram muito queridos, né, que eu amei muito, mas que não eram compatíveis comigo e que eu passei muito tempo tentando me adequar a essas pessoas. E no final, a gente não conseguia se adequar, né, tinha essa carência. Foi crescendo cada vez mais e eu entendi, né, com o tempo, que se tratava então da maneira como eu me via. Porque eu comecei a me comparar a pessoas, assim, muito maiores do que eu, fisicamente falando. E aí, quando eu vi na realidade, eu falo, não, Larissa, você não tá assim. Mas eu me sentia assim. Eu, quando colocava uma roupa, era assim que eu me via. Eu, por muito tempo, não tinha espelho na minha própria casa. Uma loucura, né? Mas eu não sentia falta porque eu não queria me ver. Então, assim, eu não entendia isso ainda como um problema de autoestima ou distorção de imagem. Eu só entendia que aquilo me doía em algum lugar e não me fazia bem. Bom, gente, o que acontece é o seguinte: o corpo, ele passa por diversas mudanças, né? Não tem como o nosso corpo ele permanecer o mesmo. E é cruel como a gente tem o hábito de não ser grato àquilo que esse corpo nos entregou. Porque isso veio assim um pouco mais depois que eu tive neném, que eu entendi que as marcas que eu adquiri, né, durante a minha gestação, e que eu também não me cuidei na minha gestação porque eu não tinha esse autocuidado. Então, assim, era pra eu ter menos estrias, né, do que eu desenvolvi, era pra eu ter me cuidado muito mais, era pra eu ter comido muito melhor, enfim, muitas coisas eram pra ter sido diferentes e não foi. E não foi porque era como se eu tivesse um pensamento assim, ó, eu já tô perdida mesmo, sabe? E aí eu fui entendendo, né, esse processo, porque
de um tempo pra cá, eu venho entendendo que eu não posso continuar chicoteando em nome de algo que eu nem sei o que é, né? Que feriu a minha criança lá no comecinho e que eu não venho cuidando. Eu tenho tomado muitas decisões que é sobre o quanto eu quero ser uma boa mãe para eu dar bons exemplos pro meu filho e meu filho não passar por isso, né? Então, diante de tudo isso, eu vim trazendo reflexões demais, né? E esse canal é prova disso. Eu tinha um sonho de ter um canal e eu preciso realizar esse sonho porque eu quero ensinar meu filho a realizar sonhos. Eu nunca realizei um sonho e eu quero ensinar meu filho a realizar sonhos. Só que eu só posso ensinar meu filho aquilo que eu sei. Então, eu só posso ensinar meu filho que ele tem que se amar como ele é. Se eu me amar como eu sou, e se amar não é todos os dias se achar maravilhosa e incrível, mas se amar é se respeitar acima de qualquer coisa e entender os seus valores. Então, esse processo, né, de distorção de imagem, eu acho que ele atinge assim as mulheres em grande escala, porque a gente tá sempre se comparando com outras pessoas, a gente não consegue ser justa nem se comparar consigo mesmas, e a gente está sempre se comparando e se colocando um degrau abaixo. E isso é extremamente doloroso, isso é extremamente cruel, porque por conta disso você não se vê em lugares que você merece estar, você não se vê em relacionamentos que você merece ter, e você não cria oportunidades que você merece conquistar, que você merece chegar. Então, o fato de você não se ver e não se sentir te limita e te coloca em lugares que você não deve estar. Diante desse cenário, esse canal, ele nasce, né? E ele nasce para dizer pra você que tá aí, desse ladinho da tela, e sentiu de alguma forma que eu falei com você, eu quero te dizer o seguinte: você é muito mais do que o tamanho da sua cintura, do que o tamanho do seu bumbum, do que o tamanho das suas pernas, da sua coxa, do seu seio. Você é muito mais do que a qualidade da sua pele, você é muito mais do que o comprimento do seu cabelo, você é muito mais do que a textura do seu cabelo, você é muito mais do que a qualidade da sua unha. Você é muito mais. Esse vídeo, gente, ele poderia ter muito mais nuances, porque tem muito mais coisas que foram atingidas nesse meu processo e que eu tenho certeza que tá atingindo você também, né? Eu digo isso porque por muito tempo eu não aceitei o formato da minha unha. Eu queria outra unha, eu sempre achei minha unha horrorosa. E, enfim, de mais ou menos, desde que eu engravidei, né? De desenvolver uma alergia, né, ao produto que eu usava na unha pra ter unha em gel. Não consegui mais utilizar. E aí que mais uma vez a vida me colocou e me forçar a entender que eu sou essa pessoa e eu nasci assim, né? Eu sou essa pessoa, eu nasci assim. Então, por que raios a gente tem uma necessidade de ser quem a gente não é? É óbvio, a gente tem acesso, né? E faz cirurgias e faz procedimentos e a grande maioria não tem, né? Então eu quero trazer essa reflexão aqui pra você no sentido de se olha com cuidado, né? Tenha compaixão sobre si mesma, faça uma reflexão de onde que tá vindo esses pensamentos e essas crenças e esses olhares tão julgadores sobre você, né? Onde que eles nasceram? Quem falou isso pra você primeiro, sabe? E entenda que quando nasce lá na nossa criança, na grande maioria das vezes essa responsabilidade não foi nossa, então não é justo que nós vivamos a vida toda pagando por um preço que não fomos nós que colocamos. Pense sobre isso. Pense em quem você quer ser a partir de agora. Se você quer continuar sendo essa pessoa que se autoflagela e que não tem um minuto de paz e que tá sempre se comparando ou que preferiu colocar o pé na jaca e se livrar de todas as amarras, mas não tem um espelho em casa, como eu já tive nesse lugar também, porque seja um ou seja outro, você tá se judiando, você tá se machucando. E eu acho que esse não é o objetivo da nossa vida, não é o objetivo da nossa estada aqui na Terra. Seja baseada numa crença, seja ateu, seja o que for, não é. Se existe algo que a gente precisa ter, é autocuidado. E o autocuidado, ele nasce a partir do momento que a gente olha pra dentro e entende o que precisa ser cuidado. Então esse vídeo é pra você, que tá nesse momento assim. E se você conhece alguém que conhece que tá assim também, eu peço que você compartilhe o vídeo, porque eu acho que é importante a gente compartilhar coisa boa. E eu sei que eu tenho pra entregar que é bom pra você, porque, como eu disse pra você, eu tô aqui com o propósito de realizar sonhos, porque eu vou ensinar meu filho a realizar sonho. Então, vamos fazer isso juntas, tá bom? Eu agradeço demais se você ficou até aqui. Eu quero te dar um beijo aqui da tela. E quero dizer pra você que vai ter vídeo todo dia nesse canal, porque ele vai crescer, então você vai ver muito a minha carinha, tá? Pra você acompanhar essas atualizações, eu tô tentando me organizar pra cada dia ter um tema diferente, pra não ficar muito cansativo, muito maçante, mas são todos temas do universo feminino, né? Porque afinal eu preciso falar da minha realidade. Maternidade, relacionamento, empreendedorismo, ações de sonhos, hobbies, e ainda sei que vai ser muito pouco perto do que nós somos, porque nós somos extremamente plurais. E isso é lindo você ser como você é lindo como eu sou, é ser único, é
algo incrível. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.